Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Estamos dando mais um início nessa tarde para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Weber, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração para que nós venhamos meditar, querido, nesta tarde. E eu creio que Deus há de abençoar você, em nome de Jesus, através desta palavra. Eu creio que o Senhor Deus há de te levantar, há de fazer grandes coisas, querido, através desta palavra. Que o Senhor, Ele possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, em nome de Jesus, Vamos estar orando, vamos estar apresentando esta live mais uma vez, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, meu Pai, que está vendo esta live, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu trouxe ela até, meu Pai, este momento no Facebook e abriu esta live, porque Tu sabes, Senhor Deus, o que ela precisa ouvir. Tu sabes, Senhor Deus, o que ela precisa. E eu tenho convicção, Senhor Deus, que Tu és fiel, Tu és verdadeiro. Então fala conosco, Senhor. Fala conosco, nós precisamos, carecemos, Senhor Deus, de ouvir a Tua voz. Amém, Senhor? Então fala conosco. Muito obrigado. Revela, Senhor Deus, a Tua vontade a nós. E possamos estar cada dia mais, Senhor Deus, firme e forte na Tua palavra, firme e forte, Senhor Deus, diante de Ti. Amém? Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero te convidar, você que está aí agora na sua casa, alguns já almoçaram, outros ainda não. Mas eu quero te convidar, querido, em nome de Jesus, você que está aí, a pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Já fez a tua leitura bíblica hoje? Lembra do vídeo passado? 3 coisas são essenciais na vida de um crente: oração, jejum e palavra. Vou repetir. 3 coisas são essenciais na vida de um crente: oração, jejum e leitura da palavra. Já fez a tua leitura da palavra hoje? Pega a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmos de número 32. Salmos, livro inário, como algumas pessoas chamam, inário de Salmos. Capítulo ou número de número 32. Vamos ler, querido, em nome de Jesus, o Salmo 32. Está escrito assim: Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o meu dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até transbordar as muitas águas, e estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto ou freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores,
mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar um pouco nesta palavra, na verdade, no Salmo 32, que é um salmo, eu creio que é um salmo, um dos salmos diferenciados. Diferenciados porque, irmão, eu aprendi uma coisa, assim, eu ouvi uma serva de Deus falar algo, e eu tomei isso para a minha vida. E na realidade nós já prestamos atenção nisso, porque nós já lemos isso na Bíblia, só que nós às vezes deixamos passar, ou então não atentamos para a veracidade daquilo que foi lido. Eu lembro de uma certa ocasião, onde Jesus estava perto do templo. Eu não sei se ele estava perto do templo, ou se ele estava dentro do templo, ou se era uma parábola, não estou lembrado. Mas a Bíblia diz que de repente entrou um fariseu dentro do templo. E ao adentrar dentro do templo, ele foi até perto do altar. Chegou perto do altar e ele começou a orar dizendo: Senhor, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu sou fiel, Pai, nos teus mandamentos, eu cumpro aquilo que está decretado na tua lei. Não há falha em mim, eu estou sempre atentando para a tua lei. E ele falou nesses princípios. Em contrapartida, um outro homem adentrou no mesmo templo, só que ele não foi até lá à frente, ele permaneceu lá atrás, e lá atrás, aonde ele estava, ele só batia no peito e inclinava a sua cabeça dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus Cristo disse que a oração que mais agradou a Deus não foi a oração do primeiro que foi até perto do altar, mas sim a oração daquele homem que estava lá atrás, se humilhando diante de Deus e reconhecendo a sua natureza pecaminosa. E uma irmã pregando, ela disse que Deus, ele tem mais prazer em uma conversa sincera de um pecador se arrependendo do que um vernáculo linguístico bem acentuado, uma eloquência bem acentuada na oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Yeshua, Hamashia, o Eterno. E aí você vai embora desse manto, né? Então, Deus, eu imagino que Deus, ele tenha mais prazer justamente numa conversa sincera e íntegra diante de Deus. E eu quero falar aqui, queridos, sobre Davi. Davi, todos nós sabemos que foi um grande adorador. Davi tem uma história com Deus. Davi tem uma história. Eu creio que nós não conhecemos muito da adolescência de Davi. Sabemos o básico, que ele nasceu de uma outra mãe, né? Que ele era diferente dos seus irmãos, e sendo diferente dos seus irmãos, eles o desprezavam, e era desprezado também pelo pai. E Davi enfrentou muitas lutas na sua juventude. Só que ainda assim, na sua juventude, eu imagino quando criança, Jessé, como pai,
ele ensinou todos os filhos dele o Torá antigo, né? Ensinou a palavra. Se não me falha a memória, na cultura judaica, aos 5 anos de idade, começa o ensinamento do filho do judeu, em relação à palavra. E este ensinamento é um ensinamento profundo. Eu imagino, irmãos, eu imagino, entendeu? Que, por exemplo, Jessé chegando para Davi e dizendo: Davi, o nosso Deus é um Deus poderoso. Na sua veia, Davi, corre sangue de homens que abriram o mar, que fizeram o machado flutuar, que foram arrebatados aos céus num cavalo de fogo, num redemoinho de fogo. Então tudo isso aí eu creio que impressiona, né? Imagino eu assim, impressiona. Não sei se estou porque a história de Davi, de Jeremias, eu estou aqui dando só uns exemplos, tá? Não vá me criticar pelo contexto histórico, pelo amor de Deus. Eu quero só que você entenda estes princípios. Então, na mente de Davi, quando Jessé ensinava a lei, falava de Deus, ele falava de um Deus que era grandioso, de um Deus que era o Senhor dos senhores. E eu creio que o coração de Davi, ele palpitava de emoção, ele tremia de emoção todas as vezes que ele ouvia falar de Deus. Sabe, eu não sei, querido, como você se sente ao ouvir falar de Deus. Eu vou falar de mim, irmãos. Quando eu ouço falar das maravilhas de Deus, das coisas que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer, o meu coração se alegra de uma tal forma. Por quê? Porque a palavra me ensina que Deus, ele não mudou. A palavra me ensina que Deus permanece sendo ontem, hoje e será eternamente. E já que ele permanece ontem, já que ele foi ontem, ele permanece hoje e será eternamente, assim como eu sei que Deus é eterno, também eu creio que a sua palavra, ela não passará. Passará céus e terras, mas a palavra de Deus não passará. E aquilo que ele te prometeu, olha essa palavra para a tua vida, levanta a mão aí se você está me vendo. Aquilo que Deus prometeu para você, em nome de Jesus Cristo, se você, preste atenção, aquilo que Deus prometeu para você, pastor, por que você está colocando esse se? Porque toda promessa é ligada a uma condição. Toda promessa bíblica está ligada a uma condição. Que condição, pastor? Obediência. Toda promessa bíblica está ligada a uma obediência, a uma atitude de obediência. Se você estiver na posição, passará céus e terras, mas a promessa vai se cumprir. A Bíblia diz no livro de Josué que de todas as boas palavras que Deus lançou sobre Israel, nenhuma delas caiu em terra. Tudo se cumpriu. Diz no livro de Números, se não me falha a memória, 23:19, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Teria dito ele e não cumpriria? Falaria ele e não realizaria? Creia, meu irmão, que aquilo que Deus lhe prometeu, ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Amém? Então, quando eu ouço essas maravilhas de Deus, o meu coração jubila, o meu coração fica alegre, o meu coração ele regozija, porque nós não servimos a um Deus que está relapso, a um Deus que não liga para a gente. Pelo contrário, nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que olha 24 horas por nós. A Bíblia diz no Salmo 121, se não me falha a memória, diz que os olhos do Senhor ele não tosqueneja sobre
sobre a nossa vida. Você sabe o que é tosquenejar, irmão? A palavra tosquenejar significa piscar. Ele nem pisca, os olhos dele estão sobre a nossa vida 24 horas. E ainda você que está me vendo agora, se sinta esquecido, se sinta sozinho, eu quero te dizer que tu não está sozinho. A única coisa que Deus, talvez não, tenho certeza, Deus ainda não se manifestou, né, para você da forma talvez que você espere, porque depende de uma atitude tua, meu irmão. Depende de uma atitude tua, minha irmã. Essa é uma atitude que você tem que tomar. Pastor, que atitude é essa que eu tenho que tomar? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você sabe que Deus, Ele nos fez, e Ele anseia por relacionamento. Você sabe que Deus nos fez, meu amado irmão e minha amada irmã, para ter relacionamento. Só que Deus é um Deus sábio e Ele espera o tempo oportuno para que Ele possa adentrar aonde ninguém consegue adentrar. Deus é como a palavra de Deus. O Senhor é como a palavra de Deus. Ele adentra aonde ninguém consegue. Ele entra aonde ninguém pode. Ele faz aquilo que ninguém faz. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. E é justamente nesta divisão, meu amado irmão, na divisão da alma e na divisão do espírito, que precisamos, alguns de nós, precisamos de cura. E só existe uma coisa que vai até a divisão da alma e do espírito. É a palavra. Por isso que a própria palavra diz que nós somos limpos, somos libertos e somos restaurados pela palavra. Por isso é tão importante você colocar na sua vida, muito importante você colocar como diretriz da sua vida os 3 princípios que eu sempre vou estar repetindo, irmão. Você quer ser um crente de vitória e alguém que quer ter relacionamento com Deus? Oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Quando eu vejo Davi recebendo este ensinamento de Jessé, que ele recebe neste ensinamento, o coração de Davi se alegra. E eu creio que em meio a muitas palavras que Jessé disse a ele, foi nascendo o poeta Davi, foi nascendo o salmista Davi. A Bíblia diz que em meio a muitas lutas, Davi, ele adorava a Deus em meio às circunstâncias mais adversas. Nós sabemos que os salmos, né, que Davi escreveu foram salmos a qual ele adorava, outros ele desabafava, outros ele falava com uma intimidade com Deus, ele se expressava com uma intimidade com Deus, que essa intimidade, essa expressão, essa intimidade que Davi falava com Deus, é uma intimidade, querido, a ser buscada por mim e por você. Algumas pessoas dizem, eu queria ter a unção de Daniel para isso, a unção de Davi para isso, a unção de Moisés para aquilo. A unção que eles tiveram, a intimidade que eles tiveram foi só deles. Mas visualizando esta intimidade, eu posso dizer, Senhor, eu quero algo parecido. Ou então eu quero mais que isso, vou ser ousado. Eu vou ser ousado, seja ousado também. Seja como Eliseu. Eliseu, vendo
né, Elias, né, o seu mentor, realizar muitas obras, porque Eliseu, quando foi chamado, ele estava trabalhando, ele estava na 12ª junta de boi, ele era fazendeiro. Ele ouviu as façanhas de Elias, mas nunca imaginou que seria chamado como profeta. Só que de repente Deus chamou Elias e disse: separe Eliseu e unja ele para estar no seu lugar. Elias foi, buscou Eliseu, e a partir daí os dois passaram a ter uma caminhada. E no decorrer desta caminhada, Eliseu foi mostrando, né, um grande interesse, entendeu, em tudo aquilo que Elias falava, em tudo aquilo que Elias executava, e principalmente ele prestava bastante atenção para aprender como ele podia adquirir, né, uma intimidade com Deus, como ele poderia ser íntimo de Deus. E a Bíblia diz que ao final, né, de tudo, quando Deus estava prestes a recolher, né, Elias, né, num ato, imagino eu, de gratidão, não sei o pensamento de Elias naquele momento, mas Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, meu filho, pede o que tu queres. E a Bíblia diz, querido, que Eliseu foi ousado. Eliseu olhou para Elias e disse: se Deus achar graça, se eu achar graça diante de Deus, eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero uma unção dobrada. Eu não quero ter a mesma unção que você. Eu quero ter uma unção dobrada. Eu quero ter 2 vezes mais que você. E eu, em nome de Jesus Cristo, quando nós vemos esta intimidade de Davi, esta intimidade de Abraão, é algo a nos inspirar, para nós dizermos: eu quero mais, eu quero ser mais íntimo, eu quero ter um diálogo a mais, eu quero ter uma intimidade a mais, eu quero ter uma proximidade a mais. E eu imagino Davi vendo todas essas circunstâncias, e ele visualizava estas coisas todas em meio a uma família que o desprezava, em meio a uma família que não tinha assim muito prazer na sua presença. Tanto é que Davi foi posto para tomar conta das ovelhas malhadas bem longe da casa. Longe da casa. Ele foi tomado, ele disse: olha, vai lá e toma conta. Ele passava praticamente o dia todo lá tomando conta, afastado da sua família. E a Bíblia faz questão de dizer que Davi, ele enfrentou lutas, enfrentou dificuldades que ninguém via. Ninguém percebia que Davi estava enfrentando luta. Ninguém percebia que Davi estava passando uma dificuldade lá onde ele estava. Mas a Bíblia diz que quando se levantou os problemas lá onde Davi estava, Davi, na unção de Deus, pelo vínculo, pela intimidade, pela proximidade, pela proximidade que ele tinha com Deus, Davi venceu. Ele venceu o urso, ele venceu o leão. E eu fico imaginando, querido, em nome de Jesus Cristo, depois das vitórias que Davi teve, do urso, do leão, entendeu? Que ele teve vitória. Eu imagino, eu vou colocar aqui, Davi orando, vamos dizer assim, Davi cantando o Salmo 23. Porque ele trouxe a ovelha de volta, sã e salva, ele venceu os seus adversários, e ele disse: poxa, eu imagino Davi sentando, né, cansado da batalha, mas feliz pela vitória, com a ovelha no colo. E eu imagino ele dizendo, né: Senhor, mais uma vez tu me livraste, mais uma vez tu não me desamparaste. E aí eu imagino ele dizendo: verdadeiramente o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu me faz deitar em verdes pastos.
Tu me guias, Senhor, mansamente a águas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda, Senhor, que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, irmãos, eu fico olhando Davi falando estas palavras, e eu imagino Deus recebendo esta adoração, né? Ele falando com Deus, ele conversando com o Senhor, agradecendo por todas as coisas, né? Davi era um ser humano grato. Eu quero te perguntar, meu amado irmão, você é grato por aquilo que Deus tem te dado? Você é grato por aquilo que Deus já te deu? Você é grato pelas promessas, não só pelas promessas, mas pelas bênçãos que já têm sido dadas a ti? Pastor, que bênçãos! Só o fato de você estar vivo e respirar, só o fato de você acordar pela manhã é uma bênção de Deus. É Deus dizendo para você: me busca, eu estou te dando uma nova chance. Eu tô te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Todo dia, querido, eu ouvi isso ontem de um pastor amigo meu. Todo dia nós temos todo dia que amanhece, nós temos a oportunidade de recomeçar. E muitas vezes o recomeço é difícil, mas se Deus está no controle, você vai embora guiado pela mão do Todo-Poderoso. E eu imagino Davi, irmãos, falando com Deus, né, clamando a Deus, clamando não, ele foi falando com Deus, dando a sua adoração a Deus pelo livramento. E nós sabemos que Deus, ele abençoou a Davi, ele escolheu Davi, ele tirou Davi de trás das malhadas, né? Deu a ele um nome reconhecido em toda Israel, não é verdade? Um rei abençoado, um rei próspero, um rei a qual muitos, né, idolatravam, que eu digo no bom sentido, que tinham um grande apreço por ele. Davi, embora ele tivesse muitos inimigos, mas Davi também tinha muitos aliados, tudo isso vindo da mão de Deus. Deus o abençoava. E detalhe, tudo que Davi fazia, ele glorificava a Deus, independentemente de do que fosse. Aquilo que Davi fazia glorificava a Deus. Eu lembro-me de uma certa ocasião que eu não lembro se Davi fez um benefício a esse homem. Eu sei que esse homem deu a Davi um determinado campo, e Davi, ao receber este campo, né, o homem deu este campo para glorificar a Deus. Davi, esse campo você pode fazer o altar a Deus aqui, assim. E Davi perguntou do homem: quanto que é este campo? E o homem respondeu: não, Davi, eu não quero cobrar de você, não. Eu estou dando para você de presente. E Davi, olhando para ele, disse assim: longe de mim dar a Deus algo que não me custe nada. Longe de mim dar ao meu Senhor algo que não me custou um determinado sacrifício. Porque Davi entendia e compreendia que as coisas de Deus são tomadas por esforço. E Deus valorizava aquela atitude que aquele homem tomou. E ele disse: não, Deus, ele será glorificado e exaltado neste lugar. E nenhuma honra será dada a homem, e sim a honra será dada a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, senhorio seja dado ao Senhor. E Davi foi um grande rei, um grande homem. Só que aí você vê esta questão da posição de Davi sendo um grande homem, Davi sendo um homem, como nós conhecemos, né? Um homem segundo o coração de Deus,
um homem a qual Deus amou, né, de uma forma, né, eu vou colocar assim, de uma forma ímpar, né? Até hoje nós sabemos que o Jesus Cristo ele veio da descendência de Davi, né? Como a Bíblia mesmo fala. Então tudo isso aí é honra, tudo isso aí é situação a qual Deus, né, vem nos ensinando. Só que eu quero falar aqui, querido, hoje sobre a questão da humanidade, a questão de nós sermos seres humanos. Eu sei que você está me vendo agora e eu tenho plena convicção que você sabe que nós vivemos num mundo hoje muito conturbado. Naquela época, Davi também vivia num mundo, mas talvez não tão conturbado. Eu creio que cada época teve os seus momentos de atrocidades, de coisas ruins acontecendo. E a Bíblia diz que Davi, querido, ele estava vivendo num período onde os reis saíam para pelejar. Existia um determinado período onde os reis saíam para a guerra. Só que Davi, neste período, ele chegou a um determinado tempo que ele disse: não irei para a peleja. Eu não vou para a peleja. Eu vou permanecer em casa. Eu vou ficar em casa. Daí você percebe, né, esta atitude de Davi de não ir à peleja e permanecer em casa. Era como se Davi não quisesse, por um determinado período, eu vou colocar assim, por um determinado período Davi saiu da posição onde Deus estava. E eu quero que você leve em conta uma situação, querido. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Vou repetir. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então eu imagino que o levante contra a vida de Davi, vindo da parte do adversário, era algo muito, muito forte. Era algo muito, muito poderoso vindo da parte do inimigo. E às vezes a gente pensa, às vezes quando nós vemos, né, um homem de Deus cair, né, aí a gente diz: poxa, mas não é pastor, não prega, não lê a palavra, não conhece, e como é que essa pessoa cai? Irmãos, só Deus sabe, entendeu, a opressão, né, maligna que esses homens de Deus passam. Só Deus sabe o peso espiritual que esses homens de Deus resistem. Então, você percebe que Davi, ele momentaneamente saiu da vontade de Deus. E ao sair da vontade de Deus, ao sair da posição a qual Deus havia estabelecido, na hora o inimigo cegou o entendimento dele. E ao cegar o entendimento dele, a Bíblia diz que Davi foi passear pelo palácio. E ao passear pelo palácio, Davi vê uma mulher tomando banho. Davi vê Betseba. E a Bíblia diz que, eu preguei ontem na igreja, foi ontem? Eu preguei ontem na igreja sobre as tentações. E existe uma tentação que ela é a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos. Pastor José Pinheiro, meu amigo, acabou de entrar na live. Você quiser participar, que Deus te abençoe. A concupiscência dos olhos, a concupiscência, a cobiça dos olhos, foi aquilo que aconteceu com Davi. Davi olhou e viu Betseba. E devido ao inimigo agir naquele momento, pela falta de entendimento de Davi, de não estar na posição a qual Deus havia estabelecido ele, sabe o que aconteceu? O inimigo vendou ele, e naquele momento ele foi atraído pela cobiça dos seus olhos.
E ao ser atraído pela cobiça dos seus olhos, veio o desejo. E ao pedir para os guardas trazerem Betseba para o seu quarto, foi consumado o pecado. Então ali naquele momento, Davi, ele começou, né, uma decaída de degraus. Ele começou eu vou colocar assim, Davi começou com um adultério, porque Davi sabia que aquela mulher não era solteira. Davi sabia que aquela mulher era de Urias. Então Davi começou com adultério. Vou colocar aqui, adultério. E depois do adultério, depois que Davi consumou o ato, né, a Bíblia diz que Urias, né, que era o esposo de Betseba, retornou da batalha, da mesma batalha onde Davi deveria estar. E ele retornou da batalha. Ao retornar da batalha, Davi, nesse momento agora, ele vai maquinar uma estratégia. Ele vai maquinar uma estratégia. Eu costumo dizer que Davi foi maquiavélico nesse ponto, porque ele vai maquinar uma estratégia. Ele vai dizer assim: poxa, eu dormi com Betseba, eu acho que ela está grávida. Quando a barriga crescer, vão saber, ele vai saber, Urias vai saber que aconteceu algo. Já sei. Urias, meu filho, vem cá. Como é que foi a guerra? Não, nós estamos vencendo, aquela coisa toda. Rapaz, vai para tua casa. Você merece um descanso. Você merece um merecido descanso. Vai lá. Vai repousar com a tua esposa. Vai repousar com a tua mulher. Vai lá. Repousa, dorme com ela, te deita com ela, te felicita com ela, porque ela é a tua esposa. Davi, ele estava maquinando essa estratégia. Se Urias sai dali de onde ele estava, se Urias desse ouvido ao que Davi estava falando, ele iria até a casa de Betseba, a sua casa, e dormiria com a sua esposa, estaria tranquilo, e depois voltaria à guerra, né? E quando a barriga aparecesse, todos diriam: é filho de Urias, porque ele dormiu com Betseba nesse período. Só que Urias, ele não quis fazer isso. Ele disse: não poderei eu estar. Eu vou colocar nessas palavras assim, irmão. Não poderia eu estar vivendo descansando aqui, sabendo que os meus companheiros estão na batalha, sabendo que os meus companheiros estão na luta. Então, nesse momento, Davi foi muito. Ele arquitetou um plano, né, para que o seu pecado não viesse a ser descoberto. E aí, querido, depois dessa arquitetação, ele viu que não deu certo. Davi agora vai para o terceiro estágio. E Davi agora, nesse momento, ele se torna assassino. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele chamou o capitão da guarda e disse: eu quero que você coloque Urias na frente de batalha, onde mais a batalha inflama. Eu quero que você coloque ele onde mais existe, ali no fogo cruzado mesmo ali. Ali de onde entram 20 e sai 2 vivos. Eu quero que tu coloque Urias ali. E a Bíblia diz que ele foi colocado lá naquele local. E ele morreu. Ele morreu, Urias morreu. E aí você imagina Davi, vou colocar assim entre aspas, feliz pela notícia. Agora aquela mulher é minha, só minha. E aí você percebe, conforme a decadência vai indo, que a venda ela vai crescendo. Porque Davi, eu imagino Davi, né, não ouvindo Deus dizendo: meu filho, isso está errado. Meu filho, isso é errado. Meu filho, isso é errado. Eu costumo dizer, irmãos, que quando
o inimigo venda os olhos de um homem de Deus, ele não venda apenas os olhos. Existe uma determinada venda que pega nos teus olhos, mas também ela chega passando pelo ouvido. A Bíblia diz em Isaías 59 que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e impede que nós ouçamos Deus falar conosco. Deus ele fala conosco dizendo: meu filho, não vai por aí. Mas devido ao pecado estar vendado, nós estamos vendados pelo pecado e com o ouvido tapado pela nossa arrogância, nós não escutamos Deus. E não escutando Deus, nós acabamos fazendo besteira. Só que graças ao próprio Deus, a Bíblia diz que a misericórdia dele alcança a nossa vida todo dia. Todo dia a misericórdia de Deus alcança a nossa vida. E a Bíblia diz que Deus usou um homem chamado Natã. Deus deu discernimento a Natã e diz: vá lá, fale com meu filho Davi. E a Bíblia diz que Natã chegou com Davi e contou uma história, contou uma parábola sobre uma ovelha, sobre... A parábola foi assim: Davi, eu tenho uma parábola para te falar. E Davi disse: diga. Havia um certo homem que tinha uma ovelha robusta, uma ovelha linda, mas era uma única ovelha. Era dele aquela ovelha. E de repente, um outro fazendeiro que tinha muitas e muitas ovelhas no seu curral, recebe umas visitas na sua casa. Em vez deste homem rico tomar das suas ovelhas para oferecer aos outros, não. Ele vem e toma a única ovelha daquele homem e oferece aos outros. A Bíblia diz que Davi, quando ouviu isso, ele ficou indignado. Ele disse: esse homem é digno de morte. Foi justamente aí, na hora que Natã olhou para ele e disse assim: Davi, vou te contar um segredo. Esse homem é você. Foi aí, irmão, que a ficha caiu. Foi aí que a ficha caiu. Mas antes disso, a ficha ainda não tinha caído. Então eu quero que você pense em Davi, né, neste momento agora. A ficha caiu. Nós sabemos que Davi, ele orou o Salmo 51, não é verdade? Depois que aconteceu todas essas coisas. Porém, eu quero ler com você novamente o Salmo 32. Mas eu vou terminar aqui meu pensamento e vou ler o Salmo 32 com você. Depois que Davi compreendeu que ele errou, Deus retirou a venda dele e ele começou a pedir perdão. Porém, Betseba estava grávida. E Deus deu um decreto dizendo: este filho não vai nascer. Davi foi orar a Deus pedindo pela criança. Porque na mente de Davi, embora seja um fruto de um adultério, é uma vida. Mas Deus já havia baixado, né, o decreto da sua ordem. Mas mesmo assim Davi foi orar, porque Davi tinha consciência que o único que poderia mudar o pensamento de Deus era ele mesmo. Era Deus mesmo. Quem sabe Deus se arrependesse de matar a criança. Mas a Bíblia diz que a cabo de 7 dias a criança morreu. E Davi se levantou, depois daquele dia, se levantou, tomou um banho, tirou as suas vestes, né, vestiu novas roupas, comeu, né, e foi adorar a Deus na casa dele. E foi adorar ao Senhor, foi exaltar ao Senhor. E aí eu quero que você leia comigo, querido, nessas atitudes de Davi, o Salmo 32. Olha só o que diz o Salmo 32, como nós lemos no princípio. Ele diz: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é encoberto.
Davi, irmãos, alcançou misericórdia de Deus. Vou repetir. Davi foi um adúltero. Davi planejou planos de coisas ruins. Davi foi um assassino. E mesmo assim, Davi alcançou a misericórdia de Deus. Ele alcançou o benefício da misericórdia. Como? Como que Davi alcançou o benefício da misericórdia? Olha só o que diz no versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Só que Davi, irmãos, ele foi mau. Ele tentou enganar Urias, né? E aí o que acontece? No versículo 3 mostra como Davi, imagino eu, se sentia. Davi se sentia desse jeito aqui, ó. No versículo 3, olha só no versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu branido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, você que está me vendo agora, eu quero te convidar. Confesse o seu pecado. Confesse. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Irmão, você está olhando para uma pessoa cheia de defeitos. Cheia de defeitos. Eu não sou perfeito. Eu erro. E erro muito. Não sou perfeito. Não sou um super pastor. Não sou o super-homem da palavra. Não sou o homem de ferro das revelações. Eu não sou isso. Não sou. Eu sou um ser humano com meus defeitos. Um ser humano que acredita num Deus. Um ser humano que está entregue nas mãos desse Deus. Querendo ou não, querido, você que está me vendo agora, eu e você continuamos sendo simples barro. Barro na mão do oleiro. Barro na mão daquele que molda. Daquele que vai transformando. Daquele que vai modificando. Diz Jeremias 18 que ao descermos na casa do oleiro, ao descer à casa do oleiro, olha só, Jeremias 18 diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. E chegando eu até a casa do oleiro, percebi que o oleiro estava trabalhando nas suas rodas. Isso é uma palavra profética para a tua vida. Deus disse: desça à casa do oleiro, porque quando você chegar lá, quando você chegar na casa do oleiro, você vai perceber que ele já está trabalhando. Levante a mão, irmão, em nome de Jesus, porque isso é profético para a tua vida, porque tu pode estar vivendo uma situação dificultosa, mas Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando nessa situação. Deus já está trabalhando nessa tua causa. Deus já está trabalhando nessa situação onde tu não tem como agir. Por quê? Porque quando você desce à casa do oleiro, a tua única atitude é de ouvir a voz, é de aprender, é de ouvir a voz do Senhor teu Deus te direcionando. E naquele momento, nós descemos até a casa do oleiro. E por acaso, né, tem um versículo que diz assim: por um acaso, o barro, ele pode dizer para o oleiro como ele quer ser? Não. Quem molda a nossa vida é Ele. Quem vai transformando, modificando, restaurando, quem vai amassando é Ele. É Ele. E
É por isso, meu amado irmão, que eu quero te convidar. Confessa o teu pecado. Fala com ele. A Bíblia diz em Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago. Se não me falha a memória, Tiago 5,16. Tiago 5,16 está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. Olha só que coisa maravilhosa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, mas a Bíblia mesmo diz que não existe nenhum justo. Como é que é esse negócio? A gente vai orar, a gente vai pedir oração de quem? Fale com seu pastor. Fale com alguém de confiança. Tem pessoas aí que pregam, irmãos, tem pessoas que de vez em quando postam aí nas redes sociais. Eu já vi muito isso. Amigo só Jesus. Os outros são tudo falso. Amigo só Jesus. Irmão, eu sou totalmente contra isso. Ah, pastor, mas o senhor nunca fui traído? Já fui traído. O senhor nunca fui decepcionado? Já fui decepcionado. E por que o senhor não se incomoda? Porque Jesus me ensinou isso. Ele te ensinou também, só que tu não aprendeu a lição. Jesus, preste atenção, irmão. Analise o perfil de cada discípulo. Eu vou citar quatro que talvez sejam mais conhecidos nossos. Eu posso falar de um homem chamado Tomé. Eu vou falar também de João. Eu vou falar de Pedro. E eu vou falar de Judas. Vamos falar de Tomé. Todos nós temos aquele amigo incrédulo. Aquele amigo que não acredita na gente. Aquele amigo que olha pra gente. Isso mudou nada, rapaz. Isso aí continua sendo safado. Isso aí continua sendo pilantra. Isso tá se escondendo na igreja. Isso não mudou nada, não. Todos nós temos também aquele amigo João. Que é aquele amigo mais chegado que irmão. Né? Mas também ele é meio brabo, né? Ele é meio brabinho. Olha, não receberam a palavra. Eu vou orar para cair fogo do céu. Calma, João. Não é assim, João. Pelo amor de Deus, João. Calma. Nós temos o Pedro, o Pedroca, né? Que é aquele, né? Aquele camarada, né? Meio brabo. Que de vez em quando erra com a gente. Que de vez em quando erra. Que de vez em quando, né, faz besteira mesmo. Entendeu? Faz besteira, faz aquilo que não deve. Entendeu? Mas assim, ele faz, mas eu imagino que ele faça tentando ter uma boa intenção. E nós temos um amigo Judas. Não, pastor, Judas não é meu amigo. Judas é amigo, sim, querido. Jesus Cristo, ele quando viu Judas beijá-lo, ele disse: tu vai trair o Filho do Homem com um beijo. E a Bíblia diz que ele chamou Judas de amigo. Jesus não era hipócrita, irmão. Jesus realmente via Judas como um amigo dele. Porque o que as pessoas são comigo, se elas me traem, se elas falam de mim, se elas não gostam de mim, isso aí é algo que vem de dentro delas. O que Jesus mostrou para Judas foi justamente o contrário. Jesus disse: o que você está fazendo comigo, ou o que você é comigo,
não interfere em quem eu sou, na minha essência com você. E na minha essência, eu tenho os frutos do Espírito. Eu tenho domínio próprio. Eu sou manso. Eu sou humilde. Ah, crente não pode ser besta. Você não é besta, irmão. Você não é besta. Não estou dizendo que você tem que ser besta para algumas pessoas. O que eu estou falando é que o amor de Cristo constrange o teu coração de uma tal forma que você olha para essa pessoa e você não olha com um olhar de amargura. Pelo contrário, você olha com um olhar de ternura e amor. Eu não sei o que levou Pedro a perguntar de Jesus aquilo. Mas você já parou para pensar um pouco nisso? Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, perguntar uma coisa. Quantas vezes nós devemos perdoar um camarada que fez coisa ruim com a gente? 7 vezes? Jesus deu um sorriso e disse assim: 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Já perdoou tudo isso? Pastor, já perdoei tudo isso. Você já conseguiu perdoar tudo isso, irmão? Perdoe. É muito ruim, irmão, você guardar mágoa no seu coração. É muito ruim você viver magoado com as pessoas. Você guardar essas coisas que não vão trazer benefício nenhum para a tua alma. Porque você vai acumulando isso. Sabe, irmãos? Se você errou, se alguém errou com você, pense na oração do Pai Nosso. Tem uma parte do Pai Nosso que diz assim, você orando: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Vou repetir. Pai, assim, vou falar agora como isso. Pai, perdoa o meu pecado, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm errado, têm pecado contra mim. Pede perdão, irmão. E também libera perdão. Libera perdão. Pede perdão. Viva em comunhão. Pastor, mas aquele irmão tem uma natureza horrível. Ore por ele. Ore por ele. Todos nós precisamos de oração, precisamos ser mudados, moldados. Davi, quando ele estava vivendo nesta escuridão, aqui diz, né, no versículo 3 de Salmo 32, cadê? Salmo 32, no Salmo 32, que os ossos dele estavam envelhecendo, ele estava perecendo, sabe? Ele estava perecendo porque algo ruim estava acontecendo com ele. Olha só: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Você sabe o que é a estrutura óssea no nosso corpo? É aquilo que dá estrutura para que nós venhamos estar de pé. O osso, a estrutura óssea, é aquilo que nos dá força para nós estarmos em pé. Sem essa estrutura óssea que você tem, o teu corpo seria que nem uma Maria morta, tu ficaria no chão, tu não teria como caminhar. Então, quando você encobre o seu pecado, você se cala, você não confessa, a tua estrutura vai sendo minada. A tua estrutura vai sendo minada até chegar a um determinado ponto que você cai. Só que no versículo 5, Davi diz assim: confessei-te o meu pecado
e a minha maldade eu não encobri. Eu disse no meu coração: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste o meu pecado. Aí olha só, o versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo, ele vai orar a ti. E ele vai orar a tempo de poder. Essa é a questão, querido. A sua atitude de você buscar a Deus, confessando o seu pecado, é Deus dizendo: meu filho, vem, me busca enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai-vos a Deus enquanto você pode achar. Irmão, não deixe a porta se fechar. Irmão, não deixe a porta se fechar. Vai buscar a Deus. Vai pedir perdão. Não deixe a porta se fechar. Não deixe essa oportunidade de se fechar. Vai pedir perdão. Diga: Senhor, me perdoe. Só que, em nome de Jesus, irmão, seja sincero com Deus. E outra, ai Jesus. E outra, fale para Deus o teu pecado. O pecado tem nome. Não é só chegar assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Tem uma conversa sincera com Ele. Você sabia, irmão, que tem pessoas que não têm condições, ainda não tiveram essa oportunidade de conversar com Deus? Você sabia disso? Conversar sinceramente com Deus. Falar mesmo aonde dói. Falar mesmo aonde o negócio aperta. Você sabia que tem pessoas que ainda não fizeram isso? Fala com Deus, irmão. Fala com Ele. É necessário, meu filho e minha filha, é necessário nós conversarmos com Deus e termos esse vínculo de intimidade com Ele. Busque a Deus enquanto há tempo. Olha o texto que eu estou lendo. Pelo que todo aquele que é santo vai orar a ti, em tempo de poder achar. Olha, irmãos, existe um período. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque Ele diz que as muitas águas, elas não vão te transbordar. Olha, no versículo 7. Tu és o lugar santo aonde eu me escondo. Tu me preservas no dia da angústia. E tu cinges os meus lombos de cânticos. Irmão, quando a gente é perdoado por Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos esconde no recôndito do seu tabernáculo. O Senhor nos esconde. O Senhor nos abraça. O Senhor nos protege. Então, em nome de Jesus Cristo, que possamos, estar protegidos, guardados, do Senhor, no Senhor, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, descansa no Senhor, fala com Ele. Sabe, Davi, ele viveu esta situação, irmãos. Só que Davi, no momento da sua luta, olha só, essa situação. No momento da sua luta, no momento de quando o pecado, no momento que o pecado foi descoberto, tudo que aconteceu, Davi, ele reconheceu o seu pecado, e no reconhecimento, olha só, no reconhecimento do pecado a qual Davi teve, ele manifestou a sua verdadeira prioridade. Vou dizer novamente, no momento da confissão do pecado, Davi foi abençoado pela misericórdia de Deus por revelar aonde estava a sua verdadeira prioridade. Você sabe qual é a prioridade de Davi? A prioridade de Davi não era o reino. A prioridade de Davi não era o reino.
A prioridade de Davi não era o ouro, não era a prata, não eram as mulheres que ele tinha, os bens materiais, aquilo que trazia um determinado padrão de vida alto. Nada disso. Se você ler o Salmo 51, olha só. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Este versículo 3 também é muito revelador. Porque eu estou falando aqui, irmão, em tese, para que você venha falar e confessar o teu pecado. Mas tu sabe o que tu fez. Você sabe. Eu não estou generalizando. Eu não estou dizendo para todos. Mas eu estou falando para alguns que têm pecados escondidos. Você realmente acha que Deus não sabe, irmão? Você realmente acha que Deus não te viu? Você realmente acha que Deus não viu o que você fez? Se eu estivesse numa igreja nessa hora, glória a Deus, já tinha acabado há muito tempo. Se estivesse numa igreja nessa hora, a igreja estava em silêncio, sabe daquele silêncio? Aleluia. Você realmente acha que Deus não sabe o que você fez? Olha, a Bíblia diz aqui no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Você sabe aonde o negócio aperta. Você sabe. Olha só o versículo 4. Contra ti somente eu pequei, e fiz aos teus olhos o que é mal. O que os teus olhos é mal, para que sejam justificados quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no teu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo. Ísopo, querido, era aquele raminho que Moisés usou para aspergir sangue, que é usado para aspergir sangue no dia da expiação, né? E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a alva neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Estes ossos é aqueles ossos que a gente estava falando. Enquanto eu me calei, meus ossos envelheciam. E pelo peso, né, da culpa de ter feito algo com Deus, esses ossos foram quebrados. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Olha o desejo de Davi no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora. É aqui, presta atenção. Lembra do que eu disse? Quando o pecado foi confessado, a misericórdia de Deus alcançou a Davi, mediante Davi revelar a Deus onde estava a sua prioridade. Aonde estava a sua prioridade. Diz assim, no versículo 11 do capítulo 51 do Salmo: não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu espírito. Vou dizer de novo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim
o teu espírito. Preste atenção, querido. Davi não ligava para ouro, Davi não ligava para prata, Davi não ligava para o reino, Davi não ligava para a coroa, para o reinado, para trono. A prioridade de Davi não estava no reino natural. A prioridade de Davi estava no reino espiritual. Ele disse: Senhor, eu aceito perder tudo. Pode tirar tudo, porque ainda se tu tirar, Senhor, tu vai estar na tua razão. Eu aceito perder tudo isso. Só não aceito, Pai, perder uma coisa. E eu vou te fazer esse pedido. Imagina Davi falando com Deus: Senhor, me tira tudo. Só não retira o teu espírito. Só não me deixa estar longe da tua presença. Só não retira o teu Espírito Santo de mim. Não retira o teu Espírito de mim, Senhor. Não me deixe estar longe da tua presença. Porque sem a tua presença, eu imagino Davi falando: sem a tua presença eu morro. Sem a tua presença eu morro. Sem a tua presença eu não sou nada. Sem a tua presença eu não vivo. Eu não tenho vontade de viver. Eu imagino Davi falando isso para Deus. Sabe, irmãos? E ele fala no versículo, olha só o que ele fala no versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta e sustém-me com um espírito voluntário. Davi confessou seu pecado, pediu misericórdia. E tudo isso, irmão, aconteceu por uma única situação. Davi tinha um determinado sentimento para com Deus. Uma atitude, vou dizer assim. Davi era sincero diante de Deus. Que eu e você possamos aprender a ser sincero também diante de Deus. Confesse. Confesse o seu pecado. Volte para Jesus hoje. Se tem culto hoje na tua igreja, volta para Jesus hoje. Volta. Ele conhece o teu coração. Ele sabe essa luta que você tem passado. E Ele quer te dar vitória. Volta. Volta para Jesus hoje. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa esta pessoa, Senhor, estas pessoas que ficaram, Senhor Deus, até agora, meu Pai, vendo a live. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter falado comigo, por ter falado conosco, Senhor. Abençoa de uma forma tremenda, Pai querido, esta pessoa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aquela pessoa, Pai, que se entregar a Ti hoje, na igreja, escreve o nome dela no livro da vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Dá uma olhada aqui. Paulinha Paz. Paulinha Paz. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, minha filha. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, irmã Miriam. Que Deus te abençoe. Irmão Júnior Salles. Paz do Senhor Jesus, pastor. Paz do Senhor. Irmã Gláucia Guerra. Paz do Senhor. Irmão Erondi Santos. Irmã Cosmerilda Costa. Irmã Irla Correia. Todo mundo dando paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Elíbia Ordoc. Que palavra maravilhosa. Amém, minha filha. Que Deus possa nos abençoar através da sua palavra. Não é verdade? Todos os dias. Irmão Marcos Maurício. Que Deus continue lhe abençoando, pastor. Que assim seja a todos nós, meu filho. Irmã Maria Cavalcante. Que Deus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus Cristo.